Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Tudo bom, boa noite, Débora, boa noite, Carol, boa noite, ouvintes, também quem nos assiste, Viva Voz no ar. Oi, Vera, boa noite. E vamos então a Brasília. A Isis Tassiarini está de volta para trazer mais informações sobre as medidas que o governo quer apresentar para tentar fechar o orçamento. Oi, Isa, boa noite. Oi, Débora. Agora boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha. Como alternativa à perda de arrecadação, com a medida provisória do IOF que caducou, o governo planeja agora mandar 2 projetos de lei separados aqui para o Congresso para tentar reverter essa derrota significativa. Um projeto é de controle de gastos e um outro é de aumento de arrecadação de receita. Esse segundo projeto do aumento de receita passa ali por uma compensação do PIS/COFINS, que segundo alguns interlocutores próximos à equipe econômica, dizem que deve gerar cerca de 10 bilhões de reais para os cofres públicos. Já a redução de despesas, que passa, por exemplo, pelo seguro-defesa, o crédito tributário, até mesmo o pé de meia, pode gerar para o governo cerca de 15 bilhões de reais. Portanto, considerando esses 2 cálculos, a estimativa é que os 2 projetos de compensação da perda de arrecadação do rombo é que essas medidas gerem de 20 a 20 bilhões de reais de folga ainda este ano para o Palácio do Planalto. Em relação às bets e às fintechs, algo que o presidente Lula tem insistido em taxar Big Techs e aumentar também a contribuição para as fintechs, o governo pretende encaminhar um projeto separadamente. Isso é o que disse hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, à Globo News, ao programa Estúdio I, lembrando que ele reforçou que o presidente Lula faz questão que o Congresso Nacional se debruce sobre esses 2 temas e que os deputados e senadores precisam dar uma palavra definitiva sobre as bets. Fernando Haddad também destacou que no caso das fintechs, muitas vezes elas chegam a ser 10 vezes maiores que os próprios bancos e mesmo assim pagam uma contribuição diferenciada. Ele disse nessa entrevista que a expectativa era encaminhar ainda hoje aqui para o Congresso Nacional esses 2 projetos iniciais, que não contemplam Big Techs Big Techs não, que não contemplam bets nem fintechs, que são aqueles projetos de controle de gastos e de aumento de receita. Mas já tem gente me dizendo que talvez fique para o fim desta semana, a partir de amanhã. Débora. Obrigada, Isis Tassiarini, pelas informações. Agora, Vera, considerando o cenário político atual, quais são as chances desses projetos avançarem? Porque a gente está falando de um Congresso que derrubou um decreto, aquele que aumentava o IOF, fazia 33 anos que isso não acontecia no Brasil, deixou caducar uma MP alternativa a esse assunto, vai ter que gastar saliva, sola de sapato. Pois eu acho uma medida inteligente você separar o que fala em controle de gastos, corte de gastos, e o que representa tentativa de aumento de arrecadação por via de novas taxações. Porque uma das razões pelas quais a medida provisória 1303 caducou foi o fato de que ficou a aparência de que ela era só uma medida arrecadatória. Vocês lembram que a gente entrevistou aqui o deputado Carlos Zaratini no Viva Voz? E ele já, na hora em que a medida estava prestes a ser jogada na lata do lixo, estava ali se esgoelando para dizer, olha, o que ninguém fala é que a medida provisória também traz corte de gastos, porque ela, por exemplo, inclui o pé de meia no orçamento do Ministério da Educação
e com isso ele passa a integrar o piso ali da educação e tem uma economia de cerca de 18 bilhões que advém disso. Só que não é que as pessoas não soubessem porque elas são mal intencionadas ou porque qualquer coisa, porque o governo não informou direito. O governo enfiou tudo na MP e para todo mundo era uma MP única e exclusivamente arrecadatória. Então, comunicou mal, planejou mal a votação daquela MP, deixou para negociar só na última hora e aí ela caducou. Então, agora, separando as duas coisas, fica mais fácil do governo, pelo menos, se defender da acusação de que tenta cumprir a meta fiscal única e exclusivamente tentando aumentar a carga tributária para alguns setores. Então, está mostrando que também tem um esforço por parte dele, governo, de fazer uma certa economia. Não é a economia que se pede, não é a principal cobrança que existe, que essa cobrança é para as medidas que são indexadas pelo salário mínimo, as medidas que estão ali, que são obrigatórias, que estão no orçamento e que estão dentro da Constituição e que, portanto, aumentam a cada vez, e ainda não se chegou nisso. Mas, ainda assim, tem um caráter didático, educativo, que pode ajudar, inclusive, na tramitação do Congresso. O fato de você separar as duas coisas demonstra boa vontade por parte do Executivo também em enxugar despesas. Agora, Vera, o Haddad está no morde a sopra com o Congresso, né? Porque ele falou, por um lado, que o Congresso teve sensibilidade de aprovar uma série de projetos que retiraram privilégios do andar de cima, né, nas palavras do ministro, mas, de outro lado, ele diz que vê o Congresso atuando, pensando já na eleição de 2026 e não em justiça econômica. E assim como o governo também pensa em 2026, inclusive muitas medidas nas últimas semanas voltadas, né, para montar um palanque, para montar um discurso, para montar uma plataforma reeleitoral para o presidente. Quando você vai se aproximando da eleição, é inevitável que todos os cálculos se deem pensando na eleição. Por isso que não é bom deixar medidas desse tipo para a última hora e para tão perto da eleição, porque aí você corre o risco de qualquer medida que você vai fazer ser creditada na conta do populismo fiscal, e aí com isso combatida pela oposição, ou pelo outro lado você corre o risco da oposição também não querer aprovar nada seu, justamente por medo de te dar um benefício eleitoral. Então é complexo. A pergunta da Débora, a primeira pergunta da Débora é difícil de responder. Não dá para saber como o Congresso vai reagir a essa nova tentativa do governo, principalmente porque está insistindo em teclas que já foram muito tocadas, que já foram batidas. Essa coisa das fintechs, essa coisa das bets, que por mais que exista justiça e exista fundamento no que o governo quer fazer, existem também lobbies contrários e existe esse sentimento geral de que já se deu muita possibilidade de o governo arrecadar indefinidamente. Então, é uma tarefa inglória essa do ministro, ele tem razão em cobrar o Congresso, mas também ele tem de entender que é um governo que não construiu uma maioria clara e uma maioria segura ao longo desses 3 anos e meio. Até esboçou fazer isso no primeiro ano, parecia que tinha conseguido, votou a PEC da transição de uma maneira muito fácil, votou a reforma tributária de uma maneira tranquila, mas sem se dar conta de que ali tinha interesses próprios dos deputados e senadores, né? Na PEC da transição, interessava dar aquele cheque em branco para o governo, porque o Arthur Lira já estava planejando a reeleição dele para a presidência da Câmara, que aconteceria 1 mês ou 2 depois. Na reforma tributária também tinha o interesse dele de se mostrar como alguém ali que ia deixar um legado que em 30 anos o Congresso não tinha conseguido analisar. Quando isso acabou também um pouco o combustível do governo. E até o final do mandato, o Lula vai viver um pouco na reserva. Eu acho que ele vai conseguir aprovar o projeto do IR, e isso vai ser uma grande coisa que vai ajudá-lo, mas muito mais que isso, eu não vejo esse Congresso dando ao governo, não.
Bom, ontem a gente noticiou aqui durante o ponto final a confirmação de Guilherme Boulos para ocupar a Secretaria-Geral da Presidência, né, novo ministro aí do governo Lula. Hoje o Boulos deu entrevista ao jornal da CBN falando das prioridades dele no cargo. Matheus Leite tem as informações para a gente. Oi, Matheus, boa noite. Oi, Carol, boa noite a você e também aos ouvintes. Pois é, o novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, afirmou hoje ao jornal da CBN que as portas do Palácio do Planalto estarão abertas aos movimentos sociais enquanto ele estiver no cargo. O objetivo é usar a pressão das ruas para aprovar projetos populares, como o fim da escala 6x1. Eu acredito muito, não só pela minha escola de vida e de luta, que foi o movimento social, e que eu tenho muito orgulho disso. O movimento social é legítimo e necessário para oxigenar qualquer democracia. Então, o movimento social, como instrumento legítimo e democrático de pressão pelas pautas populares, vai ter portas abertas no Palácio do Planalto comigo como ministro. Guilherme Boulos também disse que vai buscar diálogo com trabalhadores de aplicativos de transporte e de entrega. A ideia, segundo ele, é manter a flexibilidade da jornada e garantir direitos. Precisa ter uma garantia de um rendimento mínimo, uma remuneração melhor para esses trabalhadores. Ao mesmo tempo, algum grau de seguro e previdência. Porque se um trabalhador desse sofre um acidente, hoje a família dele fica à mercê. E, por fim, o terceiro eixo, que eu acredito que é essencial e que pode aproximar de um consenso entre proposta do governo e o desejo dos trabalhadores, é a transparência do algoritmo. Qual é o critério que a empresa usa? Isso tem que ser transparente. O ministro ainda afirmou que não pretende se candidatar a algum cargo na eleição de 2026. Contudo, ele destacou que o assunto vai ser debatido com o presidente Lula no início do próximo ano. Se eu for ser candidato, eu teria que me desincompatibilizar em abril do ano que vem. Então, eu acho difícil que dê tempo para você fazer um trabalho com começo, meio e fim. A questão é essa. Agora, esse debate também vai depender do diálogo com o presidente Lula, será feito no ano que vem. Mas, a princípio, a minha proposta é poder ficar até o fim do mandato para poder realizar esse trabalho, essa missão que o presidente me convocou e que eu me propus. A entrevista completa com Guilherme Boulos está disponível no site da CBN. Carol. Obrigada, Matheus. Não sei se o Boulos vai ter tempo para resolver esses problemas que não são nada simples, né, Vera? Essa questão dos trabalhadores de aplicativo é um ponto sensível para o governo, né? Não conseguiu encaixar até agora um discurso para essa faixa do eleitorado, né? Não conseguiu. Hoje eu consegui aprofundar um pouquinho como é que está essa discussão, né? E como que o Boulos, depois de sofrer com esse tema na campanha de 2024, se aproximou dessa categoria dos trabalhadores de aplicativos, dos entregadores, e realmente construiu ali uma proximidade com esses grupos, aproximou uma parcela desses grupos do PSOL, e depois construiu até um projeto de lei a esse respeito, que é um projeto que é diferente daquele do governo, que segue engavetado no Congresso, que seguirá engavetado, porque é um projeto que hoje me foi descrito como tóxico por uma liderança importante do Congresso. Disse, olha, esse projeto nunca vai ser votado, ele virou um projeto tóxico. Então, o do Boulos, ele é um pouco mais limitado, ele não visa regulamentar o trabalho por aplicativos ou de entregas, mas ele ataca a questão da remuneração desses trabalhadores, e por isso ele é mais bem aceito. Mas é uma categoria super heterogênea, não dá para dizer que o Boulos fale com ela toda, até porque ela não tem uma representação sindical muito clara. É uma categoria em que existe muito trabalho atomizado, em que as pessoas não têm ali uma organização, não tem algo como parecido com uma associação para cuidar dos seus interesses. Existem algumas, mas que falam com uma parcela desses trabalhadores. Então, o desafio segue posto. Ele foi estudar o tema, ele se aproximou da categoria, mas ainda é um assunto um pouco espinhoso, principalmente porque existe uma inclinação à direita por parte dos trabalhadores aí que estão nos aplicativos, né? Eles têm um pensamento ali de que eles vão empreender, vão obter sucesso, e que o melhor que o Estado tem a fazer é não atrapalhar o corre deles.
isso ainda é muito presente, ainda é muito detectado em pesquisas que são encomendadas, seja pelo governo, para tentar entender esse novo trabalho, seja por empresas que operam nesse mundo digital. Então, não é um trabalho fácil, não é simples, é algo que o governo sim precisa se aproximar, mas que eu também prevejo que pode haver ali alguma bateção de cabeça, um nível de bateção de cabeça. Porque você tem o Ministério do Trabalho, que originalmente cuidaria dessa agenda, que não conseguiu fazer com que ela prosperasse, avançasse, e tem agora a Secretaria-Geral da Presidência que vai cuidar disso. Então, em algum momento, os ministros Boulos e Marinho podem bater cabeça e podem ter aí a sua atribuição se chocando. Vera, e a escala 6x1? O Valor trouxe aqui uma informação que o Senado começou a discutir hoje a PEC que coloca fim na jornada de trabalho 6x1. Teve a primeira de uma série de audiências públicas que devem ser feitas na Comissão de Constituição e Justiça do Senado sobre esse tema. Então, quer dizer, isso se avança mais no ano que vem, no ano de eleição. É uma pauta mais do que justa, né? Me parece que é uma pauta que está madura para ser discutida. A deputada Érica Hilton foi quem primeiro trouxe o assunto lá na Câmara, percebendo que havia uma demanda social em torno dele. Um candidato a vereador do Rio foi quem lançou isso. Ela rapidamente entendeu, encampou, abraçou, mas a coisa não andou na Câmara. E agora existe uma tentativa de fazer com que o projeto avance via Senado. Eu acho que os impedimentos para que ele ande são os mesmos nas duas casas. Não vejo como uma seja mais sensível ao assunto do que outra, porque as duas são permeáveis aos mesmos lobbies, que vêm principalmente, nesse caso, do setor do comércio. É o setor que é mais refratário a uma mudança na escala 6x1. Então, é difícil, mas no ano eleitoral, deputados e senadores podem sentir uma pressão vinda do eleitorado para que se mexam e abordem o fim desse abuso que existe e tratem de realmente pautar esse tema. Talvez esse seja um tema de grande mobilização, né, da sociedade. Sim, a gente tem de ver se as grandes mobilizações dessas alas mais ditas progressistas da sociedade, né, mais à esquerda, se elas vieram para ficar ou se foi só um espasmo ali por conta da PEC da blindagem, e que a gente sempre lembra, né, aquelas mobilizações partiram muito dos artistas. Os artistas acabaram ajudando a impulsionar, catalisar, levar as pessoas às ruas. Não é em todo o assunto que a classe artística vai se mobilizar da mesma maneira. Então, era necessário que os movimentos sociais e os partidos de esquerda voltassem a ser os impulsionadores dos grandes atos de rua. E até aqui, a gente ainda não teve uma prova dos 9 de que a esquerda, sozinha, pelos seus canais ali tradicionais, né, de mobilização, sindicatos, centrais sindicais, ONGs e movimentos sociais, vai conseguir repetir grandes manifestações capazes de novo, mudar o jogo em Brasília, como aconteceu no caso da PEC da blindagem. No caso da escala 6x1, talvez seja uma pauta que consiga, inclusive, ultrapassar esse limite, né, enfim, dos movimentos sociais, dos eleitores de esquerda. Acho que é algo que tem um potencial de mobilizar mais amplamente o trabalhador em geral, né? Trabalhador em geral e as pessoas irem às ruas reivindicar. Mas precisa que aconteça essa mobilização. Já houve tentativas, até ganhou muita atração nas redes sociais, apoio de pessoas, de expoentes aí do mundo das artes, da academia, etc. Mas é aquela mobilização de redes, né? A gente viu, no caso da PEC, nascer nas redes e ir para a rua. Ainda não demos esse passo em que o movimento nasce na rede, cresce, ganha ali uma musculatura e vai para a rua com a mesma força, gerando imagens capazes de sensibilizar senhores deputados e senadores, porque é só assim, com a rua mobilizada, que deputado e senador
entende que precisa virar alguma chave, né? Muito bem, a gente faz agora então um intervalo. Na sequência tem Repórter CBN, depois a gente volta com mais Viva a Voz. Viva a Voz de volta e Larissa Lopes também de volta de Brasília, com mais informações sobre o julgamento do núcleo 4 da trama golpista. Oi, Larissa. Oi, Débora. Olha, formou maioria para condenar os réus do núcleo 4, esse que é conhecido como núcleo da desinformação. Mais uma vez, o voto que deu maioria foi da ministra Carmen Lúcia. O voto dela também foi o que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros réus do núcleo 1, que foi o primeiro a ser julgado aqui na primeira turma do STF. Então, com a maioria, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin seguiram o relator, que é o ministro Alexandre de Moraes. Teve o voto contrário apenas de Luiz Fux, e agora vota o presidente da primeira turma, que é o ministro Flávio Dino. Então, 3 votos aí, já temos maioria aqui no Supremo Tribunal Federal. O voto que mais demorou, assim como da última vez, foi do ministro Fux, só que bem menos, né, que da outra vez, que durou 13 horas, hoje foram 3 horas, e ele foi o único que se mostrou contrário à condenação desses réus. Ele votou pela absolvição, disse que não há provas e indícios de tentativa de golpe de Estado. Também falou que a minuta golpista encontrada não chegou a ser publicizada e que as conversas entre os réus sobre suposto golpe eram apenas trocas de mensagens privadas. Também no início da sessão, Fux afirmou que cometeu injustiças em relação aos julgamentos dos réus do 8 de janeiro, disse que seu realinhamento não significa fragilidade de propósito, mas sim firmeza na defesa do golpe, na firmeza na defesa do Estado de Direito. Ele também, depois de ter sido criticado pela absolvição de Bolsonaro, criticou indiretamente o ministro Gilmar Mendes, com quem teve uma discussão na semana passada, e disse, então, que ministros que nem leram o voto opinaram sobre ele. Então, agora tem maioria para condenar Ângelo Martins de Nicole, também Giancarlo Gomes Rodrigues, Guilherme Marques de Almeida, Marcelo Araújo, também o coronel do Exército Reginaldo Vieira de Abreu. E em relação ao presidente do Instituto Voto Legal, Carlos César Rocha, os votos foram pela condenação parcial apenas. Segundo os ministros, não há provas suficientes em relação a golpe de Estado e destruição de bens. Mas ele foi condenado, então, por organização criminosa. Débora. Larissa, boa noite, a Vera. O ministro também anunciou que está de mudança para a segunda turma, é isso? O que houve? Ficou sem ambiente na primeira turma? Oi, Vera, boa noite. Pois é, na verdade, ele enviou hoje um ofício para o presidente da corte, Edson Fachin, Vera. Ele não chegou a anunciar ou fazer alguma menção aqui no plenário da primeira turma, mas ele enviou esse ofício dizendo que tem interesse em compor a segunda turma do Supremo, considerando a vaga aberta pela aposentadoria de Luiz Roberto Barroso. Então, o Fachin vai analisar esse pedido de Fux, que acontece justamente em meio a esses julgamentos dos núcleos da trama golpista. Ele que tem tido os votos vencidos, né, sempre votando até o momento pela absolvição, mas mesmo assim, tanto no primeiro núcleo quanto esse, os réus todos foram condenados e, diante dessa falta de clima aí, ele pediu para ir para a segunda turma. Obrigada, Larissa, pelas suas informações. Eu conversei com o ministro a esse respeito antes mesmo da mudança. Perguntei, será que com a aposentadoria do ministro Barroso, o ministro Fux vai pedir para mudar para a segunda turma? Isso é comum quando tem uma vaga e algum ministro não está muito confortável na turma em que está. E aí me lembraram que na segunda turma está o ministro Gilmar Mendes, com quem o Fux acabou de ter um entreveiro público. Eles bateram boca no cafezinho
do Senado no intervalo, na hora do lanche, na semana passada, não faz muito tempo. Então, a torta de climão pode prosseguir também na segunda turma. Pode ser que ele se mudando, as coisas não melhorem muito. O que vai acontecer é que ele vai ficar longe dos julgamentos da trama golpista. E ele fez esse desabafo de que a consciência dele já não permitia seguir com o entendimento anterior, que foram julgados vários casos em que ele agora acha que o Supremo cometeu injustiças, que o realinhamento dele não significa que exista uma fragilidade de propósito, mas sim uma firmeza na defesa do Estado Democrático de Direito, etc. Então, pode ser que ele diga que está mudando de turma para não ficar eternamente vencido nessa questão do julgamento da trama golpista. Mas o ambiente não necessariamente vai ficar muito melhor do que na primeira turma para ele. Aí, nesse caso, Vera, o ministro que vai ser indicado pelo presidente Lula vai para a primeira turma. É isso. Se o presidente, né, se o ministro Fachin deferir o pedido de mudança, então ele migra e aí o futuro ministro entra numa vaga aberta ali na primeira turma e, portanto, vai julgar a trama golpista se é impedido, enfim, se não tiver... Vai ter questão de impedimento. Se for o ministro Jorge Messias, de novo, as defesas vão dizer que ele é impedido. Isso tudo houve como preliminares a todos os julgamentos até agora em relação ao ministro Flávio Dino, porque ele era ministro da Justiça no 8 de janeiro, em relação ao Cristiano Zanin, porque ele também foi advogado do Lula, etc., mas nunca prevaleceu nenhum impedimento arguído até aqui pelas defesas. Mas, se o Messias for parar na primeira turma, no meio desses julgamentos, provavelmente essas alegações vão acontecer novamente, Débora. Bom, e a definição aí do nome do novo ministro do Supremo vai ficar, né? Deve ficar para depois da viagem do presidente Lula ao exterior. Ana Carolina Tomé conta para nós. Oi, Ana. Oi, Carol. Pois frustrando a expectativa de aliados, o presidente Lula embarcou para a Ásia sem indicar o nome do futuro ministro do Supremo Tribunal Federal. Na véspera, se encontrou com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para sentir o clima na casa. Ouviu de Alcolumbre que o nome de Jorge Messias vai enfrentar resistência, mas o senador não vai trabalhar contra. O encontro foi a sós, sem outros integrantes do governo e sem a presença de líderes. Apesar do encontro, Lula ainda quer falar com o senador Rodrigo Pacheco. Aliados dizem que, em respeito ao ex-presidente do Senado, que acabou preterido, Lula não quis anunciar às pressas. No encontro, vai reforçar o pedido para que ele seja candidato ao governo de Minas Gerais em 2026. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, conversou com Lula antes do presidente embarcar para a Ásia e disse que ele está convicto da decisão tomada, apesar de não ter a garantia de que será Messias. O senador defendeu o nome e afirmou que o Senado deve respeitar a decisão do presidente. Foi defender o nome do Pacheco. Se o presidente disse para ele, mas eu já escolhi, eu não escolhi, eu não sei. Só vai estar valendo quando tiver. Eu acho que ele está com convicção firmada. Messias não é um nome que afronte ninguém, não é um nome que traga atenção. É uma pessoa conhecida, inclusive, lá no Supremo, que tem feito um trabalho que eu acho positivo. A oposição já tem dito que votará contra o nome de Jorge Messias ao STF pela forte ligação que tem com o presidente Lula. Mas o governo aposta as fichas no atual advogado-geral da União, que tem bom trânsito tanto no Supremo quanto no Congresso. Além disso, ele é evangélico e pode conquistar os votos dos mais conservadores. Volto com você. Obrigada, Ana. Ficou para depois da viagem, mas parece que já está tudo certo, né? Tudo amarrado, Vera. Parece que sim. O Lula até chegou a comunicar ao presidente do Senado. Alcolumbre chegou a argumentar em favor do seu preferido, que é o senador Rodrigo Pacheco, mas acho que os dois mais cumprindo tabela ali nessa conversa do que imaginando que houvesse ainda alguma chance de convencimento por parte do presidente. A gente vai tratar desse assunto logo mais, porque a gente vai conversar de novo com o Thiago Bronzato. Acho que a gente pode fazer nosso intervalo aqui. Você fica com o noticiário
da sua região. E a gente volta já já com ele, já passando ali em revista todos os assuntos do dia. Não sai daí. São 6h47. O Viva Voz está de volta, já está na linha com a gente. O coordenador, o diretor da sucursal de Brasília do Jornal o Globo, Thiago Bronzato. Boa noite, Thiago. Boa noite, Vera. Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. E boa noite aos ouvintes. Prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Oi, Thiago. Prazer é nosso de receber você quando tem tanto assunto para a gente dissecar, Thiago. Bom, ontem houve uma conversa entre o Lula e o Davi Alcolumbre. Se esperava que ele deixaria a indicação para o lugar do ministro Barroso no Supremo antes de viajar. Isso não aconteceu, mas pouca gente acredita que isso se deva ao fato de que ele ainda tem alguma dúvida, né, Thiago? Está tudo mais ou menos encaminhado para que o futuro ministro do Supremo seja mesmo Jorge Messias. Como é que foi o tom dessa conversa? E existe ainda alguma margem para a mudança? Exatamente, Vera. Assim, o Lula ele gosta de usar algumas metáforas do mundo do futebol para explicar a política, né? E no caso dessa indicação do substituto do ministro Luiz Roberto Barroso ao Supremo Tribunal Federal, o Lula é como aquele técnico que gosta de um jogador, insiste nele e está disposto a encarar a pressão da torcida, né? E nesse caso, a torcida pelo ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é muito grande, né? Ontem à noite, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, esteve no Palácio da Alvorada e falou para o Lula que ele veste a camisa do Pacheco aí nessa disputa pelo STF, né? O Lula deixou claro e pontuou que ele é a favor do Messias, né? Que é o Jorge Messias, o advogado-geral da União, que é uma pessoa ali da confiança dele, né? E sondou o Alcolumbre se ele tinha alguma objeção em relação a isso. O Alcolumbre ali, espertamente, falou, não vou trabalhar contra esse nome, né? Mas eu preciso deixar claro que eu apoio o Pacheco, que é o meu aliado, né? Bom, diante disso, o presidente resolveu refazer os cálculos, né? E pediu ali para a tropa de choque dele do Congresso entrar em campo e ver como que está esse terreno, se tem condições ali do nome do Messias ser aprovado ou não. Hoje, inclusive, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, disse que, de fato, o Alcolumbre defendeu a indicação do Pacheco ao STF, mas que o Lula tem a convicção formada de que deverá ser o Messias mesmo escolhido. Agora, o que resta é fazer os cálculos ali se o Messias, de fato, vai ser aprovado no Senado. Não parece haver super dificuldade, né? Você acha? Não, acho que não. Assim, até porque, Vera, acho que vale lembrar que o Brasil, há 132 anos, não vê o nome indicado pelo presidente ser recusado pelo Senado, né? Basta a gente lembrar ali das últimas indicações, que foram com margem bem estreita, como a do ministro Flávio Dino, né, que teve acho que uma diferença ali de 16 votos, e também do André Mendonça, que teve uma diferença de 15 votos, mesmo eles tendo muita contrariedade ali do Senado, muita oposição, eles acabaram sendo aprovados. Pode ser que assim o presidente enfrente uma margem mais estreita, porque da indicação do Dino para cá, a oposição se organizou melhor ali no Senado. E desta vez, o Alcolumbre, ele é declaradamente time do Pacheco. Então, talvez tenha uma dificuldade maior, mas os cálculos prévios feitos pela tropa de choque do presidente, acho que dá para passar por uma margem mais estreita. Bronzato, esse pedido do Fux para mudar de turma, como é que isso pode se refletir na correlação de forças do STF? Ele indo para a segunda turma e o Messias sendo indicado, ele vai para a primeira. Como é que fica isso? Pois é, isso pode mudar totalmente a correlação de forças ali das turmas, né, do Supremo, porque hoje a gente vê a primeira turma muito dominada ali pelo ministro Flávio Dino, pelo Cristiano Zanin, que foram indicações do presidente Lula, e também pelo ministro Alexandre de Moraes, que
se aproximou muito do Lula na sua atual gestão. Se o presidente Lula conseguir fazer uma indicação ali, seja do Messias ou de outro nome da confiança dele, e essa indicação for direcionada para a primeira turma, aí, de fato, veremos ali um predomínio da ala ligada ao presidente nas decisões da primeira turma, sobretudo naquelas ações da trama golpista, né? O que eu ouvi aqui é que o Fux está, mesmo trocando de turma, ele está disposto a concluir os votos dele nas ações da trama golpista. Então tem que ver como que fica essa configuração aí. De todo modo, já vai estabelecer uma maioria ali com as indicações do presidente, né? Bronzato, vamos falar sobre esse anúncio de ontem de autorização para a exploração de petróleo na margem equatorial, um anúncio que acontece às vésperas da COP30, super criticado pelos ambientalistas, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ficou em silêncio, né? Claramente derrotada internamente no governo nessa disputa. É só assunto espinhoso para comentar aqui hoje, né? Não tem só climão. Só climão. Só climão, só torta de climão aqui. Pois a autorização ali dada pelo IBAMA para a Petrobras explorar o petróleo na foz do Amazonas está dando o que falar aí às vésperas da COP, né? Todo mundo comentou, né? O governo celebrou, os ministros falaram, né? O IBAMA também falou, mas só uma pessoa está em silêncio, que é a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, né? A presidente da Petrobras, ela deu uma entrevista para nossa colunista Mira Leitão e ela disse que a licença concedida pelo IBAMA marca o início de uma nova frente de pesquisa, né? Mas que não será fácil, porque esse processo é como procurar ali agulha num palheiro, porque a bacia de Campos é um terreno complexo, né? E que só foi o 9º poço perfurado. E segundo ela, se tudo der certo, o processo deve ser concluído entre 7 e 10 anos. Então, não é muito simples assim. Já o Observatório do Clima, ontem mesmo já se manifestou e falou que esse anúncio feito aí às vésperas da COP é uma forma de sabotar a conferência, né? O presidente do IBAMA, o Rodrigo Agostinho, ele torcia o nariz para o projeto inicialmente, né? Sofreu muita pressão ali do Congresso, sobretudo do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né? Que está interessado ali no avanço da exploração na região dele, né? Que é o Amapá. E o presidente do IBAMA disse que as discussões levaram o projeto a ser aperfeiçoado, né? Porque antes o socorro em caso de vazamento ficava a 800 quilômetros e agora está mais ou menos a 170 quilômetros, né? Bom, todo mundo falou, exceto a Marina Silva, né? E parece que ela está fazendo um voto de silêncio, porque há 3 semanas da COP, se ela fizer qualquer manifestação, pode gerar um ruído e gerar uma polêmica, né? Então, pelo que a gente ouviu aqui nos bastidores, ela tem sido aconselhada a ficar em silêncio, que é uma postura que contrasta um pouco com a posição que ela teve no segundo mandato de Lula, né? Quando lá em 2008, ela deixou a pasta do meio ambiente justamente por discordar da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Esse foi o Thiago Bronzato, diretor da sucursal de Brasília do jornal O Globo e agora nosso colaborador frequente aqui do Viva Voz para ajudar a destrinchar os assuntos. Obrigada, Bronzato. Até a próxima e uma boa noite para você. Obrigado, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite, Débora. Boa noite aos ouvintes. Boa noite, Bronzato. Tchau. Isis Tassiarini tem informações ao vivo de Brasília sobre aprovação de uma urgência de um PL. Oi, Isa. Pois é, Débora, a Câmara dos Deputados aprovou a urgência do projeto que proíbe a cobrança de bagagem de mão em voos comerciais. A votação, portanto, faz com que o texto possa ser apreciado direto em plenário, sem passar por comissões. A expectativa é que o mérito da proposta seja votado na próxima semana. O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a medida é uma forma de frear o abuso das companhias aéreas
por cobrar a bagagem de mão. Ele destacou ainda que está pendente no Congresso desde 2022 a votação sobre o veto referente à cobrança de bagagens. Lembrando que em 2022 os parlamentares aprovaram uma emenda à medida provisória que proibia as companhias aéreas de cobrar qualquer taxa por bagagens de até 23 quilos em voos nacionais e até 30 quilos em voos internacionais. No entanto, a medida foi vetada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. É com você. Obrigada, Isa, pelas informações. Agora o Hugo Mota vai ficar bem na fita, né, Vera? Porque 11 em cada 10 pessoas reclama dessa discussão sobre as bagagens, até porque as passagens nunca ficaram mais baratas, né? Nunca chegaram a ficar mais baratas. E, bom, enfim, se tivesse a possibilidade de você não poder carregar nenhum item, como é hoje, realmente seria abusivo demais, até mesmo em voos internacionais. Quer dizer, quem é que vai viajar para o exterior e não leva nenhuma bagagem, não tem direito a levar nenhuma bagagem? Isso é um absurdo. Nos Estados Unidos, essa cobrança é mais disseminada, é mais comum você ver cobrança por bagagem despachada, mas, enfim, bagagem de mão é algo que está sempre assegurado, mesmo nas empresas low cost mais as menorzinhas, as mais realmente de baixo custo, você tem a possibilidade de levar a sua bagagem de mão. Então, é uma causa que ele abraçou, já tinha um projeto lá apresentado na Câmara, que ele colocou para urgência, e vem a calhar no momento em que ele estava com a barra bem ali suja, com a imagem da Câmara muito desgastada por temas polêmicos. É o segundo tema bem popular que ele abraça nessa tentativa de melhorar a própria imagem e a imagem da casa. O primeiro foi a questão do ECA Digital, lá depois do Felca, do vídeo do Felca. Ele já na segunda-feira, posterior ao vídeo, que saiu num domingo, chegou com esse assunto já entabulado em Brasília, e isso deu um respiro para a imagem da Câmara naquela ocasião. Agora parece ser uma nova tentativa de colocar a casa numa agenda, numa pauta que conte com a simpatia e com a concordância da maioria da sociedade. Essa, com certeza, é uma capaz de unir todos os polos, né? De todos os lados. Bolsonaristas, lulistas, corintianos, flamenguistas, palmeirenses, todos vão ser a favor desse projeto. Você sabe que eu fui para a Argentina esse ano e comprei um voo numa companhia, um voo interno numa companhia argentina, e era só a bolsa de mão. E eu não me atentei a esse detalhe, né? Aí eu saí com uma mochila daqui, ok, embarquei. Aí lá internamente descobri que eu teria que pagar, paguei a taxa, mas, diferentemente do que acontece aqui, a passagem era realmente muito mais barata. Tá. Né, do que com a Mas bagagem. Não podia nem uma mochila, é isso? Era só a bagagem, só a bolsa de mão. Você não podia entrar nem. Tive que pagar a mochila que eu estava levando, que seria a bagagem, considerada a bagagem de mão, né? Caramba. Bagagem de mão. Não, isso nunca me aconteceu. Eu já fiz esses voos, assim, no exterior, voos bem curtinhos. Sempre tinha a possibilidade de levar uma mala de mão. Mala despachada, aí não tem conversa. Você tem que pagar, mas mala de mão, não. Vamos ver, é um bom projeto, eu sou a favor. Unifica o país mais do que evidências. Isso, pacificação do país vai vir por aí. Valeu, Vera. Beijo, até amanhã. Até amanhã, gente. Um ótimo jornal para vocês. Tchau, tchau. Beijo, Vera.